Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Marcelo Palácio. Há uma semana nós estivemos na Praça do Ferreira, onde nós estávamos com uma pesquisa perguntando à população quem precisa se internar, né? E com as perguntas surgiram algumas dúvidas, muita gente com muita informação, né? E hoje nós estamos aqui na nossa roda de conversa, né? Estamos aqui com a Ângela, psicóloga, está pós-graduando em saúde mental. Estamos também com o Dr. Thales, clínico, né? Trabalha com dependência química há 3 anos. Estamos também com a Janaína. A Janaína é conselheira e técnica em dependência química, né? E a gente gostaria de saber da opinião deles, né? Vamos estar começando aqui com a opinião da Ângela, né? Psicóloga. O que você achou, né, do vídeo? O que você achou das perguntas que aconteceram, né? O que você pode estar colocando para a gente em relação a isso? Em relação à decisão da internação, a gente viu alguns problemas no vídeo, né? Que é a falta de informação da população do que seria exatamente uma condição necessária para a internação, né? E daí nós podemos apresentar algumas condições, só que antes de apresentar essas condições é importante retomar a dificuldade da população em relação a não ter acesso às informações. Por quê? Porque quando se toma uma decisão de uma internação, é importante pensar quais as ajudas que já foram investidas, né, para a pessoa, no caso que está em vulnerabilidade e necessitando de uma possível internação. O que é que já foi buscado? O que é que já foi tentado? Já foi tentado você já conhece o serviço de saúde da sua cidade? Já foi tentado uma psicoterapia? Já foi tentado uma avaliação clínica da saúde para identificar as reais condições? Então, assim, são muitas variáveis e a gente vai tentar aqui na conversa, tentar trazer alguns pontos e vamos tentar trazer algumas problemáticas também que a gente pode encontrar nesse sentido. Mas aí, resumindo, o que seria condições importantes quando se pensa em uma internação? Primeira situação, uma condição de risco de vida, risco à saúde, em que o sujeito, comparando a vida dele com ele mesmo, nunca comparando o sujeito com outro sujeito, né? Que tipos de prejuízos foram encontrados na história desse indivíduo que levou ele a uma situação de perda de autonomia, né? O que a gente costuma chamar na psicologia também de mortificação do eu, a perda da subjetividade. E aí, nesse sentido, se esse indivíduo ele não está mais conseguindo fazer as atividades que ele costumava fazer, em termos de estudo, de trabalho, de lazer, está aí numa situação de saúde onde tem vários tipos de comprometimento, né? Muitas vezes esse indivíduo nem sabe que ele está doente, né? Fisicamente, o doutor ele pode falar mais dessas questões patológicas, biomédicas, mas em termos emocionais, como que está a relação desses indivíduos, como que está a rede de apoio. Então, são muitas condições para se avaliar antes de tomar a decisão de internação, né? Por hora, eu queria apenas trazer esses pontos, mas aí na roda de conversa tem outras questões que a gente pode retomar. Obrigado, Ângela. Doutor Thales, sua opinião, doutor Thales? Falar de droga, a gente não pode resumir o indivíduo a uma questão médica somente. Ele é todo um contexto. A gente tem que avaliar não só o organismo como um ser vivo, mas também tudo em que ele se insere, dentro da sociedade, sua questão familiar, seus relacionamentos com as pessoas. Tudo isso interfere diretamente dentro desse processo, né? Como a Ângela comentou e bem comentou, nós vemos que a perda desse autocontrole ela é um fator preditor sobre a necessidade de uma intervenção. Não necessariamente uma intervenção a nível de estar dentro de uma clínica para tratamento, mas uma intervenção, por exemplo, com acompanhamento psicológico, com acompanhamento psiquiátrico, a participação dentro dos grupos que são tão importantes, né? Os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos. Então, você tem que tentar abordar esse indivíduo dentro de todo um contexto e principalmente também falar da questão familiar, fundamental dentro desse processo, porque as ações do indivíduo elas não são danosas somente para ele mesmo, mas ela interfere diretamente em quem está ao seu redor. Então a gente percebe que ele não só adoece, mas a família também adoece nessa situação. Obrigado, doutor. Janaína? Dentro de um ponto de vista terapêutico, né? Quem precisa se internar? Acho que foi a pergunta mais feita no vídeo, né? E quem precisa se internar, o ideal seria que o indivíduo tivesse o desejo,
da internação, né? Mas depois de ter perdido o controle social, né, e pessoal da vida, esse indivíduo já não tem mais essa tomada de decisão por si, né? Então precisa que terceiros venham tomar essa decisão por ele ou incentivá-lo a ter essa decisão, como a Ângela bem falou na fala dela, né? E o Dr. Thales também acrescentou. O ideal seria que ele tivesse o desejo de internar-se, né? Quem precisa de internação? É aquele que está na rua, é aquele que já vendeu tudo, é aquele que está usando na aldeota, é aquele que está lá em estágio já de rua, dentro de favelas, dentro de comunidades, né? Então, assim, quem precisa de internação é quem está perdendo o controle pessoal e social. Esse é o indivíduo dentro de um ponto de vista terapêutico. Esse é o indivíduo que precisa de internação, né? Os formatos que vamos levar a essa internação é que a gente precisa fazer com muita cautela. Se é por motivação ou se realmente é dentro de um formato mais decisivo familiar. Uma das coisas que a gente viu nessa filmagem, né, nessas perguntas que foram feitas na rua, é assim, o pessoal tem muito a impressão que a única pessoa que precisa é aquela pessoa que já está na rua, né, que já não responde por si, né? Só que assim, aquelas pessoas que estão na rua, elas também são de classe alta, classe média, né? Ali a gente não pode estar colocando, são moradores de rua, eles estão passando por uma situação. E eu queria que vocês dessem opinião, assim, relacionado à população. Por que esse pensamento ainda ocupa esse espaço, né? O pessoal ainda pensa dessa forma? Isso é notório devido aos estigmas, né? A doença, pelo uso de substâncias psicoativas, ela é ainda estigmatizada, taxada de um modo negativo dentro da sociedade, infelizmente. Isso quando a gente fala diretamente do uso de cocaína, maconha, crack, de substâncias sintéticas. Quando a gente já fala de álcool, ela já é um pouco mais branda, porque ela é uma droga social, né? Mas essa desinformação da população está muito relacionada a isso, de achar que a droga somente está inserida num contexto de pobreza. Tendo em vista que a dependência química, né, enraiza na família outra doença que é a codependência. Então, assim, fica muito difícil esse tratamento e essa tomada de decisão, tanto do indivíduo quanto dos familiares para a internação, por conta dessa relação muito simbiótica entre o dependente e o codependente, né, doutor? Né, Ângela? Então, assim, fica muito difícil essa tomada de decisão, porque existe aí uma doença que traz outra e que outras patologias que chegam a ser até patologias clínicas mesmo e da parte da psique, né? E uma coisa importante também que o Thales falou é com relação o próprio estigma, ele traz uma categorização das drogas, o que é uma droga grave, o que é uma droga leve, e aí o álcool hoje realmente ele tem uma aceitação social, né? Até nas minhas relações do dia a dia o álcool ele está presente, não só em contexto agressivo ou de tristeza ou de prejuízo, mas sim de sociabilidade, de diversão, de lazer. E aí as drogas ilícitas, elas ficam sendo mal vistas, obviamente, por conta da legislação, uma série de condições que... A degradação. Mas aí também a gente tem os fármacos, né? Os psicofármacos, as medicações que são orientadas pelos profissionais para um determinado fim, que infelizmente, a depender de uma série de condições, o indivíduo ele pode fazer o uso abusivo, o uso problemático e ter os mesmos problemas de uma droga ilícita, né? Então, não necessariamente uma droga, um crack ou a cocaína ou outras drogas que não são permitidas judicialmente, não quer dizer que essas outras drogas não causem o mesmo prejuízo. O que tem que ser observado, qual é a função da substância psicoativa na vida do indivíduo. Então, a partir do momento que ele não compreender quais são as funções que essa substância assumiu, em que momento essa vivência ela foi significativa, foi importante a ponto de virar uma compulsão e o indivíduo perder a autonomia, então tudo isso são pontos relevantes para a gente pensar. Eu costumo dizer que não é a droga, o tipo, nem a quantidade, mas exatamente isso que a Ângela comentou. O quanto aquilo ali está interferindo na vida daquele indivíduo. Né? Qual é a representatividade que aquela substância tomou
na vida dele? Quais são as consequências geradas? Não só a consequência orgânica dele adquirir comorbidades, né? Adquirir a hipertensão, diabetes, coronariopatias, doenças cerebrovasculares, mas em todo o seu contexto familiar, né? Então isso é fator chave para eu dizer, esse paciente ele está doente e ele precisa de ajuda nesse momento. Muito bom. Assim, falamos agora sobre quem precisa se internar, toda essa parte, e na Casa Despertar, né? Todos nós trabalhamos aqui na Casa Despertar com a dependência química, né? E a partir do momento que é decidido que quem precisa se internar, ao chegar, né? Quais são, como é que vocês veem essa chegada deles aqui, né? Porque assim, decidiu, precisa se internar, tá? Todo o problema social, todo o problema relacionado à droga, família, como é esse acolhimento inicial de vocês? Como é que vocês veem isso, essa chegada aqui? Tá. No caso que as famílias que chegam, geralmente são situações extremas, ou porque o indivíduo teve uso problemático envolvendo tentativa de suicídio, ou porque se desfez dos pertences, ou conflitos familiares, e que envolve também o risco de terceiros. Contudo, a Despertar também toma cuidado de não fazer uma internação precipitada, principalmente em situação de internação involuntária. Por quê? Porque às vezes a família é movida por emoção, por falta de informação, e o próprio estigma do sujeito que usa a substância toma a iniciativa de fazer uma internação precipitada e depois interrompe o tratamento por não conseguir sustentar a proposta que a clínica oferta. Então, nós temos que ter todos esses cuidados para que essa internação ela seja realmente apresentada para os casos que realmente necessitam, e não que ela seja um impulso aí da família, até mesmo pelo cansaço, pelo desespero, às vezes acaba tomando a decisão de maneira precipitada e não tem tentado outros tipos de ajuda. Essa parte de acolhimento, né, o conselheiro hoje na Casa Despertar ele faz um papel de gerenciamento de casa, né? Ele é o link dos outros profissionais com o cliente e com a família, né? O ideal é de realmente acolher, tratar e reinserir, fazer parte de todo o processo do tratamento do cliente que a Casa Despertar hoje vem recebendo, né? Então assim, a minha visão enquanto conselheira e gerente de casa hoje é de estar acolhendo, buscando dar, né, o suporte terapêutico necessário, né? E sabendo que hoje as drogas elas estão, a única coisa democrática no mundo é as drogas, ela não escolhe, né? Eu fiquei muito, não sei se vocês ficaram assim como eu, a pergunta, quem é que precisa? Aquele cara lá do apartamento da Aldeota precisa? Porque assim, todo mundo achava que era só quem estava lá na Praça do Ferreira, quem estava lá na rua. Quem precisa é todo mundo, sabe, que perde o controle da vida, não é só aquele cara lá que já está na praça, né? Então assim, é realmente acolher as demandas da família, saber o antes, o durante e o depois, né? O papel do gerente de casa é esse, saber antes da droga, durante o uso de droga e depois da droga. O que esse sujeito quer ser, como a Ângela bem trouxe na fala dela, né? Então assim, o papel do conselheiro é esse. Dentro da Casa Despertar, na nossa unidade voluntária, nós temos uma equipe médica composta por um clínico, no caso eu, e por uma psiquiatra, que é a doutora Fátima. O primeiro momento desse indivíduo aqui dentro é impactante. E é impactante de um modo negativo porque ele não gostaria de estar nesta situação. Não só para ele, mas também para a família. É uma situação muito difícil. E nesse primeiro momento a nossa ideia é exatamente essa, é tentar apaziguar, diminuir essa energia que ele traz consigo. Às vezes um sentimento de raiva, um rancor trazido por quem o internou, por quem decidiu, por ele estar aqui. Então a nossa abordagem médica é essa, é fazer um bom controle de suas possíveis comorbidades, principalmente o paciente alcoolista, a gente tem que estar muito atento, porque o álcool, até um pouco diferente das outras substâncias, como a cocaína e o crack, ele traz repercussões sistêmicas, né? Ele atinge os rins, ele atinge o coração, a parte cerebrovascular. Então a gente tem que estar muito atento para conseguir dar um bom
acompanhamento para esse paciente e que essas comorbidades elas não venham à tona aqui dentro, que aqui seja realmente o momento dele de recuperação. Da parte da doutora Fátima, a psiquiatra, ela tenta evitar que esse paciente venha evoluir com síndrome de abstinência, que pode ser severa, então a gente tem que tomar com esse cuidado, trabalhar as suas outras comorbidades psiquiátricas, que infelizmente hoje é o que a gente mais vê, né? Dificilmente a gente encontra hoje um paciente que seja somente usuário de substâncias psicoativas, tem somente o transtorno pelo uso de substâncias psicoativas. A gente vê outras coisas também, né? Então, transtornos afetivos bipolar, esquizofrenia, transtornos de personalidade, isso é muito comum, né? Então, a nossa ideia é que esse paciente ele consiga estar aqui para simplesmente se tratar e que as suas comorbidades estejam bem controladas e ele consiga dar um acompanhamento adequado e um tratamento satisfatório. E aí nessa sequência vem os atendimentos da psicologia, que é semanal, né? Em alguns pontos específicos a gente faz o acompanhamento breve focal e aí o indivíduo ele vai entrando em contato com as demandas do que realmente tem por trás de toda essa repetição, de toda essa compulsão e de todos esses prejuízos, né? Embora seja uma clínica especializada no atendimento a pessoas que têm um uso problemático de substâncias, muitas vezes na terapia, muitas vezes não. Geralmente nós identificamos outras demandas, não só o uso compulsivo, mas como o Thales colocou, comorbidades associadas, depressão, ansiedade, problemas de autoestima, né? Problema com as relações sociais, fobias, autolesão, tem uma série de outras questões que aparecem como plano de fundo, né? Então, a princípio você pensa que o problema é só a dependência química, mas tem outras questões antigas, né? Demandas que não foram trabalhadas, nunca foram pensadas, nunca foram questionadas, e aí o sujeito ele vai entrando em contato com outros fragmentos da própria personalidade, que ele então até o presente momento não tinha percebido quanto de coisa tinha aí para ser investigada além do uso problemático. Lembrando que a necessidade não é só da abstinência em si, né, da droga. Vem aí um monte de preceitos e conceitos de que eu não preciso mudar minha vida. Quando eu colocar minha vida no controle de volta, eu vou poder, né, fazer tudo que eu quero. Então, assim, a doença ela é comportamental, né? A doença da adicção associada à dependência química, como vem sendo trazida. Então, assim, a nossa parte hoje, né, da Casa Despertar é tratar esse indivíduo comportamentalmente para estar reinserido na sociedade, um cliente, né, um indivíduo. Tirar ele de dentro desse ciclo vicioso que ele se encontra, mostrar a ele que ele precisa se reconhecer doente, que é o ponto-chave do tratamento, e de segmento pós-internação, porque esse é o nosso maior desejo, né? Não é ele estar bem só aqui dentro, mas que quando ele sair, ele fique bem, ele consiga retomar a sua vida, as suas atividades sociais, profissionais, né? Exatamente. Muito obrigado, gente. Agradecer aqui os profissionais da Casa Despertar que participaram desse momento, né, com a gente, essa roda de conversa. E assim, pedir ao pessoal que compartilhe esse vídeo, curta nossas redes sociais, Casa Despertar Oficial, e hoje também acompanhe, né, no Deezer e no Spotify o nosso podcast. Somos Despertar, cuidando e recuperando.